Boa noite, professor. Aqui quem fala é Elber Cerqueira, da turma de banco de dados. E esse aqui é o vídeo para poder fazer a entrega do projeto 2, né? É uma das formas opcionais de entrega para a gente conseguir explicar o que a gente fez, a lógica como a gente fez e tal. E eu vou tomar como base para poder fazer a explicação o relatório, que eu também vou estar entregando, junto com umas documentações, né, que eu acabei usando, os códigos tanto SQL do DuckDB, os Pythons que eu fiz para poder auxiliar em alguma das etapas. E vou começar explicando. A gente ficou, né, teve como sugestão três bancos de dados, né, o DuckDB, OpenGauss e o Mongo. E a ideia é que a gente conseguisse usar pelo menos uma quantidade muito grande, né, 5.000 registros, considerando que são bancos de dados emergentes. A minha opção foi usar o DuckDB. O DuckDB ele me pareceu ter uma proposta muito boa, uma proposta de você conseguir usar registros muito grandes, uma quantidade de registros muito grandes, e ser rápido ao mesmo tempo, ser portátil. Então ele tinha algumas facilidades que eu olhei e eu achei muito interessante, porque a gente usava o Postgres, ele já vinha com algumas ferramentas embutidas, e o DuckDB não, ele é muito focado para profissionais e tal, e os ferramentais dele é muito aberto, então você tem a opção de poder usar qualquer plataforma ou ferramenta que você consiga gerenciar. Eu particularmente usei o VS Code, vou explicar aqui os processos que eu usei, mas foi basicamente por isso essa característica do DuckDB que eu achei legal de poder utilizar. Como característica principal, também fiz um levantamento para poder explicar, né, o banco de dados escolhido. É um banco de dados embarcado, então eu consigo usar ele diretamente em aplicações, o que também acaba facilitando a transferência de tabelas, né? Porque se eles estão no mesmo ambiente, se a aplicação e o banco de dados estão no mesmo ambiente, então isso é muito mais fácil. Eu não estou fazendo requisição para outro servidor, e não estou, por causa disso, gerando algum tipo de problema. Ele tem um foco muito nas consultas analíticas também, isso é perceptível, e também a estabilidade. A estabilidade ele tem um ferramental para poder perceber de como tiver como o fluxo, né, de consultas, de escritas, as chamadas, de poder ter algumas modificações para poder sempre garantir que o sistema fique estável, mesmo que em momentos muito que ele seja levado ao estresse, por exemplo. Aqui, a utilização do DuckDB. Eu fui criando aqui o passo a passo de como eu fui implementando, né, o meu ambiente aqui para poder utilizar. Primeiro eu baixei o binário do Windows no ModDuck, que é um projeto que utiliza o DuckDB. O ModDuck ele vem como um arquivo exe, basicamente, e um arquivo exe que eu consigo criar bancos de dados. Aqui eu usei ele para poder criar o projeto 2, o DDB, e aí o DDB ele é um banco de dados persistente, então eu saio, volto, ele vai continuar salvo os dados, eu não vou ter esse problema de depois se eu criar, fazer inserções e sair ou perder esses arquivos. Como eu utilizei o DuckDB com VS Code, eu precisei utilizar também instalação do Python, porque eu acabei utilizando em alguns códigos. E aqui está o passo a passo, né? O download do Duck, instalação do Python. Aqui a instalação do plugin que eu usei, que é o client JDBC. Vou abrir ele aqui para poder mostrar. Aqui é porque eu já tenho conectado, né? Vou fechar aqui só. Eu tenho fechado já o banco de dados. Deixa eu só ver se ele está aberto aqui. Está fechado. Eu tenho várias opções, né, de conexões de banco de dados com essa aplicação. Então, uma das que tem disponível é a do DuckDB. E aqui eu consigo ver de forma muito clara, tipo, minhas tabelas, eu consigo ver as colunas, consigo ver index se eu tiver criado, consigo ver todas as outras variáveis aqui, constraints, index, esquemas. E ele me dá algumas facilidades para poder utilizar, que é justamente uma das características do DuckDB. Ele está justamente para isso. Aqui eu consigo ver o result, eu consigo ver as tabelas. Então eu tenho aqui as minhas colunas, minhas tabelas, ele fala quanto tem, por exemplo, nessa tabela de jogo eu tenho 6.000, na tabela de partida, se não me engano, eu também tenho 6.000,
E tem a tabela de regula também. Isso, a de regula também tem uns 6.000. Porque são tabelas que elas estão meio que associadas. Então, para cada item de partida, eu tenho uma que regula, né, que vai relacionar a partida com o juiz. E tem uma que joga, que vai relacionar a partida com os jogadores. Então, para cada partida, eu tenho uma regula do jogador. Eu tenho 6.000. Então, essas são as minhas tabelas que ultrapassam, né, o valor de 5.000 que a gente que está como pré-requisito do projeto. A criação do banco de dados, eu criei com a aplicação baixada aqui, deixa eu fechar aqui, perdão. Aqui, ela aqui mesmo, eu acabei criando essa daqui, mas é só fazer o DuckDB XE, nome do banco de dados que eu quero com o DDB, ele vai criar, então não tem problema nenhum. Aqui foi quando eu estava fazendo a instalação a conexão, e aí ele faz algumas coisas também, ele baixa mais algumas coisas, que ele acabou baixando de novo o DuckDB, então eu achei legal. E aqui foi a tela para poder fazer a conexão. Tem todas as conexões aqui de MySQL, SSH, Docker, Redis, e tem o DuckDB também, que foi a que estava conectado. Só colocar o endereço, conectar e ele vai, não tem mistério não. E aqui foi só registrando, né, a forma como ele fica quando está com a visualização do banco de dados conectado, mas aqui o banco de dados não tinha nada, e aqui foi o banco já com as tabelas criadas. Aqui foi a etapa de remodelando a base de dados, então eu peguei algumas informações lá do projeto 1. A parte de remodelando, se eu for relembrar, né, a situação, no projeto eu tenho dois irmãos, que eles estão tentando se associar, né, a uma federação de jogos de card game, e eles precisam manter o registro dessas partidas para poder obedecer pré-requisitos, né, para poder ter associação de classificação, cadastro de patrocínio, coisas desse tipo. E um dos objetivos era justamente conseguir expandir. Se no momento eu estou falando de atividades de partidas ali locais, então se eu começo a pensar num número maior, então eu estou considerando que eu vou ter uma expansão dessas partidas. Então ele também vai se tornar um membro federado maior, que vai organizar partidas em mais locais. Então foi nesse sentido que eu aumentei muito o número de partidas e também consequentemente as tabelas associadas. Aqui eu tenho um exemplo do SQLDL que eu fui utilizado. Ele é muito parecido com o utilizado do Postgres. Tem algumas mudanças, óbvio. A principal mudança foi o uso do... Ele não tem uma variável para poder dizer que aquela chave ela é uma chave estrangeira. Eu tenho para poder dizer que a chave é primária, mas eu não tenho para uma chave estrangeira. Por exemplo, aqui a tabela torneio. Tenho aqui dizendo que o CPE de torneio ela é uma chave primária, mas eu não tenho para as outras chaves secundárias, que seriam secundária não, estrangeira, que seria de ranking e patrocinador. Então qual é a lógica do DuckDB? Esses valores eles vão estar como chaves inteiras, e aí eu preciso fazer a validação de que esses valores de fato existem lá nos outros locais. Ou seja, eu tenho que usar a forma que como é que eu vou dizer? A forma que eu faço a organização da escrita, eu preciso ter uma organização muito grande para poder saber que isso daqui de fato é uma chave estrangeira. Eu não tenho uma validação como ocorre quando eu coloco quando eu indico, né, que ele é relacionado a um item, ao ID de uma outra tabela. Porque quando eu faço isso, ele vai lá e verifica se realmente existe para poder associar. Se não tiver, ele dá como erro. Então ele já faz essa validação. Aqui eu não faço essa validação. Então esse é um processo que precisa ser feito durante a implementação. Isso foi algo que eu acabei não pegando tudo, porque quando eu vim entender, eu já tinha montado a tabela e eu tinha feito a validação por fora. E aí que eu entendi que na verdade nesse processo aqui, a validação ela tem que ser feita constante. Tem não sei se eu coloquei aqui, só que eu coloquei mais embaixo. Do exemplo de fazer a validação. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, aqui eu estou fazendo a validação. Se existir na tabela jogo CPI de jogo 2, então ele retorna 1. Então, se por exemplo
Eu vou desconectar aqui do banco de dados porque é mais fácil fazer aqui e tem que estar conectado só. Pronto. Ele vai me dizer aqui se na tabela jogo eu tenho CPA de 2, se tiver ele vai me retornar 1. Então ele me retorna, ele fala que existe CPA de jogo A12. Mas se eu quiser aqui CPA de jogo, eu sei que não tá tão grande assim. Então não tem CPA de jogo 2222. Tenho 0 linhas assim, 0 colunas. Então essa é uma validação que deveria ser feita antes de inserir. Como quando eu estava fazendo eu já sabia quantos valores eu queria colocar em cada tabela, então não existe validação, não precisa porque eu fiz a validação. Mas numa implementação isso não é possível, você tem que fazer esse tipo de seleção. Então eu acabei optando por deixar por essa forma, mas mostrando que realmente isso precisa ser feito. Deixa eu voltar aqui ao ponto que eu estava. Tá, essa foi a primeira diferença. E a segunda grande diferença foi eu não ter o sequenciamento, né? E eu esqueci agora como é que fala no Postgres, mas o auto, né? Que é o auto incremento. Aqui eu não posso colocar isso no CPID que a gente coloca, né? Sempre para que o novo item foi criado, ele vai criar com o incremento do último criado. Mas aqui tem outra forma de fazer, que são criando as sequências. Ou seja, eu crio uma sequência aqui para cada ID e estou dizendo que eu vou ter uma sequência chamada sequência ID torneio, que ela sempre vai iniciar no 1. Então, sempre que eu começar a usar, sempre que eu for inserir um valor, eu não preciso saber qual é o valor anterior, fazer a validação para eu poder criar. Eu só preciso usar uma sequência, que aí eu vou mostrar na parte das exceções da Curve, já aqui já, né, da população. Como é que eu utilizo para poder fazer esse sequenciamento. Pronto. Aqui é fazendo a população das tabelas. Cadê? Pronto. Aqui eu estou explicando... Não, é aqui. Estava explicando os arquivos que eu vou utilizar em cada... Os arquivos que eu vou estar enviando, né? Pronto. Aqui é a população da tabela. Isso aqui eu fazendo um union aula de todos para eu conseguir mostrar quantos itens eu tenho em cada tabela no final. A tabela que está sendo enviada, ela está com essa configuração aqui. Então, eu tenho a tabela torneio com 123, o jogador com 79, e aí jogo com 100, juiz com 30, partida com 6.000, regula com 6.000, joga com 6.000. Esses aqui não precisam ser tão grandes, né? Patrocinador 49, rank 80, patrocina 30, mas as maiores, que foi para obedecer o pré-requisito, né? Partida, regula e joga. Aqui é os passos usados para a incorporação do banco de dados. Eu vou estar enviando um conjunto de arquivos, e aí eu achei válido explicar para que cada um deles está usando, cada processo, qual foi que foi usado. Aqui eu vou até abrir aqui, porque eu acho que fica melhor para poder mostrar. Ele vai ajustar. Pronto. Aqui o projeto 2 de DB é o banco de dados, ele está aqui. Esse aqui é os inserts, que são os arquivos criados da tabela das sequências do banco. Esses inserts aqui, o SQL, eles são os mesmos inserts que eu utilizei no projeto 1, só que eu coloquei eles direto, um por um. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo a inserção de um jogo, e é muito parecido com no Postgres, só que a grande diferença aqui é que eu tenho que colocar o CPID. Antes eu podia ocultar, né, na inserção, porque ele iria fazer o auto-increment, mas aqui não. Aqui eu tenho que dizer agora que ele é um next val do sequência de jogo, porque não é um jogo. E para todos eu preciso fazer essa coisa. Então aqui também um torneio, CPID de torneio vai ser o next val de sequência de torneio. E para todos eu preciso fazer isso. Aqui eu fiz a mesma quantidade que eu fiz são os valores que eu fiz do projeto 1 do primeiro domínio também. Esse daqui é o projeto 2 carry, deixa eu abrir ele aqui. Esses aqui na verdade são as tabelas, né? A criação das tabelas, como estão, que está copiado lá no projeto, ou no documento, mas aqui eu já estou enviando já o SQL se precisar usar.
Esse daqui já é um projeto Python, vou abrir ele aqui. Esse daqui ele já tem o objetivo de colocar a 6.000 partidas. Então é um projeto Python, ele é um projeto genérico. E aqui eu tô criando as partidas, então eu tenho aqui uns defs para poder gerar alguns atributos de forma aleatória. É o gerar mesa, que é sempre um valor constante de uma consoante e um número. Gerar data, que ele vai me dar data num determinado intervalo. Gerar horário, que ele também vai pegar valores aleatórios. Etapa classificatória, que eu tenho que colocar também se é classificatória, repescagem, oitavas, quartas, semifinal, final. Aqui eu usei uma proporção que é de acordo com o que ocorre, né? Por exemplo, final, partidas finais sempre são metade de semifinal, semifinal sempre metade de quartas, quartas sempre metade de oitavas. E classificatórios, repescagem, valor aleatório. Combinação dos resultados, eu tenho todos esses possíveis resultados aqui. Sempre quando os resultados a soma dele tem que ser entre 2 e 3. Então aqui eu tenho grande parte das possibilidades que eu tenho que ter sempre com alguma vitória ou derrota e empate. E aqui eu já estou fazendo a inserção dos valores. Então aqui ele faz a sequência de 6.000 inserções. E da mesma forma eu tenho de regula e joga, que cada item de partida está associado a um regula e joga. Então isso aqui. Então é a mesma coisa. Eu uso a biblioteca do DuckDB para poder fazer o connect e aí fazer os inserts. Aqui eu gero né, os geradores, os valores dos jogadores, do juiz, que são numerações, né? Então eu já digo para ele para poder gerar entre as quantidades que eu sei que existem. Então eu sei que tem juiz com ID de 1 a 30, eu sei que tem jogador de 1 a 79. Faço a validação aqui para que um jogador 1 seja diferente do 2, né? Porque eles não podem jogar. Não pode jogar contra ele mesmo. E aqui é a mesma coisa, eu preencho a tabela regula. Aqui eu também preencho a tabela joga, faço commit. E aqui é para poder fazer mostrar, né? Enquanto eu estou inserindo, ele vai mostrando. Deixa eu rodar um desses aqui só para ver. Acho que ele vai dar erro, ele vai falar que todos já existem. Mas só para mostrar ele rodando. Porque está aberto. Deixa eu sair. Quando está aberto ele não consegue conectar no banco. Aqui ele está falando que está violando chave primária porque já existe, então não posso fazer, né? Aqui, double check, por favor faça um double check por causa das limitações. Então tá até explicando. Então deixa eu parar aqui. Vai parar, meu filho. Query Analyzer, eu vou continuar explicando aqui, mas o Query Analyzer depois eu volto para poder explicar esses três aqui, porque faz mais sentido. Aqui foi novamente explicando das alterações, né? Estava explicando do Sequence, que eu já acabei falando mais cedo. Teve mais uma coisa aqui que é diferente, mas é coisa pequena, que é o formato do time, que eu precisei mudar. No Postgres eu não preciso colocar segundos, no DB ele precisa que tenha os segundos, então mais tranquilo. Até voltar aqui na verdade. Aqui eu vou falar sobre o Knub, sobre o Tuning. O DuckDB ele não tem muitas opções para você poder fazer um Tuning, justamente porque a premissa dele é que você seja rápido, é que ele já seja leve. Então ele não tem tantas opções assim. Porém, tem algumas coisas que a gente dá para mexer, que é o limite de memória, a quantidade de threads que está disponível e a compressão de tabelas. A compressão de tabelas eu acabei não usando, foi algo que eu só vi bem no final, que eu vi que tinha alguns tipos de compressão, então eu acabei não criando, mas eu coloquei aqui porque foi uma das únicas poucas opções de tuning que eu encontrei. Tem a de threads e a de limite de memória. Quando eu coloco esse comando aqui, eu estava até fazendo ele errado antes, eu acabei cortando o vídeo porque eu estava esquecendo de colocar o underline aqui embaixo. Ele mostra aqui quanto de memória está usando, memória limite, o bloco. Ele dá as informações básicas que eu tenho do banco de dados. E aí, qual foi a minha lógica quando eu comecei a usar esses tunnels? Ele tem os valores default, e aí eu estava usando
os defaults que vieram, ele estava usando 4 GB de RAM e ele estava usando o valor de 4 threads. São esses defaults aqui. Aqui são eu puxando os valores do DuckDB Settings e do Pragma Database. Só que aí os valores eles já estavam dando, como eu tinha que fazer, né, os valores antes pré-TANI e pro-TANI, o pré-TANI já estava dando muito rápido ao ponto de que quando eu estava utilizando o Explain, que aí vou mostrar aqui, o Explain, ele já estava dando valores muito pequenos, valores dando de 0 segundos, assim, em casa decimal. Então eu preferi fazer o TANI inverso. Ao invés de eu colocar os valores aumentar para poder ver ele mais rápido, ele realmente já estava rápido. Então eu vou fazer o contrário, eu vou limitar para saber o impacto que eu tenho nisso aí no meu banco de dados. E aí eu volto nesses outros 3 arquivos aqui, que é o Query Analyze, que foi o script que eu usei para poder gerar esses... eu apertei uma coisa errada. Que foi o script Python que eu usei para poder gerar esses CSVs aqui. Eu fiz esses CSVs mais de uma vez. Vou explicar aqui cada um deles. O Query Analyzer, primeiro, deixa eu só abrir aqui. O Query Analyzer, ele é um arquivo Python. Esse Query Analyzer é o mesmo do projeto 1. Não, ele é o mesmo da trilha prática. Eu só fiz mudar as queries, que agora eu coloquei o banco de dados. Em vez de ele ser Postgres, ele está indo para o DuckDB. E aí o que eu faço? Eu faço todas esses selects aqui que está separado, né, entre básicas, intermediárias e avançadas. Eu faço todos eles 75 vezes e salvo os valores. Então os valores estão aqui. Deixa eu abrir aqui no... Esse aqui antes do TANI. Ele repete todas aquelas sequências 75 vezes. Ou seja, eu faço... cadê? Faço 10, 15, 30, 45. Eu faço 45, 75 vezes. E aqui eu tenho todos os valores armazenados. Aqui eu digo a rodada que é e qual é a Kelvin. E aqui eu tenho uma média dos tempos, ele já serve para mim aqui mastigadinho. Isso aqui é o valor que eu tenho sem o TANI. E aí para eu poder ter uma média mais considerável, eu quis fazer isso 3 vezes antes do TANI. E depois eu fiz mais 3 vezes depois do TANI. Eu coletei os valores médios. E aí eu já coloquei aqui para poder fazer uma base comparativa. Aqui foi explicando, né, como é que eu fiz esse processo que eu acabei de explicar. E aqui eu dizendo onde é que está armazenando, né, os tempos sem carries. Foram esses a médios, aqui tem milissegundos. E aqui eu já tenho considerando a minha segunda resolutiva. Aí aqui eu coloquei mais alguns dados diferentes. Isso aqui foram os tempos médios. Então, quando eu coloquei as imitações, eu fiz o inverso, né? Só reforçando, em vez de eu fazer o TANI para poder melhorar, eu fiz o TANI para poder piorar. Então, eu consigo ver aqui visivelmente que teve um acréscimo de tempo, né? Ele ficou mais lento para poder fazer. Teve perda de performance. E aqui, na verdade, era para estar negativo. Então, ele acabou que eu queria mostrar ele ficando pior, né? Mas tudo bem. Está com um aumento do tempo. Aqui é a diferença, né? E aqui do aumento do tempo. Então, eu tenho 14% mais lento, 73% mais lento e 55% mais lento. Obviamente que essas duas medidas aqui, a primeira e a segunda, todas elas foram aleatórias. Eu poderia estar comparando esse 3 com 5 ou 2 com 9, mas foram nas rodas que eu fiz e segui o parâmetro, né, de conectar do banco, rodar, desconectar do banco, conectar de banco de novo, para poder evitar que tivesse algum efeito de buffer, coisa do tipo. E aí, para finalizar, se não me engano, que já é a última parte, foi eu utilizando o questão de análise, utilizando o Explain. Esse aqui foi o único porém que o codec não, deixa eu ver se está conectado aqui. Foi o único porém que aqui o banco de dados do projeto ele não foi legal, porque aí ele, nessa hora ele faz, você tem que pagar. Acho que não vou conseguir mostrar agora. Deixa eu só ver se consigo mostrar rápido aqui, porque não tem. Cadê? Monitor aqui, o R. Aí ele fala, no diagrama não está
disponível versão premium. E aí eu utilizei aqui mesmo no DuckDB. O DuckDB ele já tem essa possibilidade de fazer aqui mesmo. No Postgres a gente via o JSON, né, e tinha que ir a algum site para poder ver. O DuckDB ele já tem isso aqui direto. Então, XPanalyze aqui, select, faço a minha busca. Isso aqui foi uma das queries usadas lá naquele conjunto de 45. Tinha algumas queries que ficavam mais complicadas, ficavam mais puxadas aqui, mas aqui se pegar essa aqui era mais simples, né? Que é fazendo o scan de duas tabelas, depois o hash join, project aqui me dando explain. Nesse caso específico, acabou sendo o contrário, né, resultado. O que eu peguei antes do tuning estava com 0.0128, o que eu peguei depois do tuning ele estava mais rápido. Mas aí é aquele detalhe, são de uma eu faço sequências, né, para poder ter valores mais aproximados, né? Quanto mais amostras eu tenho, maior meu espaço mostral, melhor minha análise. E aqui eu fui bem pontual, né? Peguei uma, peguei outra e mostrei. E por coincidência eu acabei pegando uma que era de situação contrária, mas é bem plausível. Aqui é as referências que eu utilizei. E foi isso. Então, obrigado, professor. Muito obrigado.